Olá, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac e esse é o Isaac React. Voltamos com mais um vídeo. Vamos fazer um react do canal Lip. Hip Dragon City, a queda do jogo. Vamos ver. Dragon City foi um dos jogos mais populares da década de 2010, onde jogos de fazenda e de cuidar eram a febre Se vocês concordarem, comente aqui embaixo. do momento. E nessa época era comum ver jogadores espalhados por todo o Facebook com as suas contas mega upadas nos mais diversos jogos: Farmville, Cityville, Colheita Feliz e Dragon City. E por mais que esses jogos trouxessem atualizações constantes e um estilo de jogo focado no longo prazo, foi notório perceber um desinteresse muito grande por parte do público ao longo do tempo, fazendo esses jogos se tornarem não abandonados, mas esquecidos por muitos. E talvez você pense que isso seja apenas a ordem natural da vida, assim como tudo que tem um auge, inerentemente tem o seu declínio. No entanto, existe um fator expoente nessa equação, que no caso acelerou o processo de queda de Dragon City. Aliás, não só o de Dragon City, mas como de todos os jogos do Facebook. E bom, eu não quero enrolar muito para te falar sobre esse fator X. Se comentarem alguns jogos que vocês jogaram, também comente aqui embaixo. Vocês já jogaram o Dragon City? Responsável por tal queda, mas seria um erro grotesco da minha parte eu falar sobre ele sem te dar contexto. Então, para que as coisas fiquem bem esclarecidas, precisamos voltar um pouco no tempo. O ano era 2012, que segundo o calendário maia representava o fim do mundo. E o que para muitos era o fim, para outros era o início de uma jornada. E foi nesse ano que a Social Point decidiu lançar o seu mais novo e promissor jogo de dragões, onde a premissa, apesar de ser parecida com outros jogos a qual ela já tinha lançado, tinha um diferencial, um brilho a mais. Talvez fosse a ideia de poder cuidar de criaturas tão extraordinárias como dragões, ou talvez só a satisfação de poder interagir com seus amigos no Facebook, enviar presentes, competir, enfim, vai ser só a satisfação de poder interagir com seus amigos no Facebook, enviar presentes, competir, enfim, vai saber, né? O que sabemos é que rapidamente Dragon City caiu no gosto do público, se tornando um dos jogos mais populares da rede social. E não era para menos, o jogo vivia se atualizando, trazia eventos com dragões com novos elementos que aumentava a gama de possíveis dragões que poderiam ser feitos nos cruzamentos. Introduziram também novas raridades, dragões com múltiplos elementos, novos sistemas de batalhas e muito mais. E com tantos investimentos bem-sucedidos, é normal que ele se tornasse um dos maiores jogos da sua categoria, que proporcionalmente rendeu muito dinheiro à Social Point. E como toda empresa que tem alguma franquia bem-sucedida, é normal querer expandi-la. E com o Dragon City não foi diferente. Houve um projeto chamado Dragonland, que nada mais era do que o Dragon City em 3D. Esse foi um jogo lançado em 2016 e encerrado em 2021. Os motivos ninguém sabe. Há alguns boatos que dizem ser por causa de reivindicação de direitos autorais por parte da Nintendo. Eu acho que não. Acredito que o jogo só não dava lucro o suficiente. Enfim, com a popularidade da franquia, alguns eventos foram acontecendo, como a compra da Social Point pela Take-Two em 2017, o que ao meu ver não alterou em nada o fluxo do jogo, e houve também um aumento significativo de concorrentes. O mais popular é o Dragon Mania da Gameloft, que visivelmente era uma cópia escrachada do jogo. A ideia era a mesma, e a jogabilidade também, tendo como algum diferencial apenas a parte gráfica e o modo história, sendo que até mesmo os gráficos se tornaram mais parecidos na atualização do Dragon Mania Legends. E bom, como isso impacta a popularidade de Dragon City? Bom, é simples. Com várias novas opções de mercado, o público começa a ter uma maior exigência do que lhe é entregue. Ô Varão, você tava querendo fazer um extra aí por mim, não é? É, eu mesmo pago, tá bom? Você tentou fazer o quê? O público começa a ter uma maior exigência do que lhe é entregue, pois já que a maioria dos jogos necessitavam de um investimento diário do seu tempo, que esse tempo fosse usado para se desenvolver no jogo mais popular da atualidade. Afinal, se tem um jogo melhor que é do mesmo gênero, por que eu vou jogar o ruim?
Então, o que antes era o público base do Dragon City começou a se tornar o público base de outros jogos. É óbvio que existiam e existem pessoas que jogam vários jogos do mesmo estilo ao mesmo tempo. Porém, é um fato admitir que a maioria das pessoas preferem focar em apenas um. E só de falar em concorrência de jogos focados em cuidar de animais ou criar um império, Wonder Zoo, Little Big City, Clash of Clans, Kingdoms e Lords e muito mais, pois o fato de existir essa quantidade de jogos na mesma pegada fez com que o público enjoasse mais rápido desse gênero, pois os jogos saturaram o estilo. E apesar de ter que dividir o seu público com os demais concorrentes, Dragon City enfrentou um outro grande problema com o Facebook. Na verdade, não só ele, como todos os outros jogos da rede social. Deixa eu te explicar. Para quem ainda não sabe, os jogos de navegador só funcionavam por causa de uma ferramenta chamada Adobe Flash Player. Isso inclui os jogos da Clique Jogos, do Freevee e os do Facebook. Essa era uma ferramenta amplamente utilizada para desenvolver jogos Flash, pois ela era fácil de usar e leve, sendo suportada tranquilamente pelos navegadores. Em 2017, a Adobe anunciou que encerraria o suporte ao Flash Player até o final de 2020, dando um prazo de aproximadamente 3 anos para que os jogos que a utilizavam como plataforma básica pudessem se atualizar para ferramentas mais modernas, como o HTML5 e o WebGL. E bom, como isso afeta esses jogos? Para quem entende de programação, já deve ter ficado meio óbvio. Porém, se você não entende, eu vou te explicar do meu jeito. Existem linguagens de programação diferentes, que são feitas para propósitos diferentes. Por exemplo, o C++, que é uma linguagem amplamente utilizada para desenvolvimento de jogos de console, por oferecer um controle melhor sobre o projeto e uma alta performance. No caso do Adobe Flash, a linguagem utilizada é o ActionScript, que foi justamente projetada para funcionar com o ecossistema da Adobe Flash. E já estamos chegando em algum lugar. Vamos lá. Quando a Adobe anunciou que encerraria o suporte ao Adobe Flash, ela obrigatoriamente fez com que as empresas que tinham feito os jogos por meio da linguagem ActionScript tivessem que refazer os jogos em uma nova linguagem. Exatamente. Não é como se desse para atualizar para uma nova linguagem de programação. A empresa literalmente teria que refazer todas as linhas de código. E por mais que ainda desse para reaproveitar as músicas ou até mesmo algumas imagens, as empresas teriam que fazer um investimento gigantesco para refazer o jogo de novo do zero, onde além de ter que programar os jogos tudo de novo, elas teriam que contratar funcionários qualificados e familiarizados com essas linguagens. E esse foi o grande motivo que fez com que a maioria dos jogos em Flash sumisse, pois as pequenas empresas não tinham condições de refazer os seus jogos, então elas simplesmente abriram a mão. No entanto, alguns jogos foram refeitos e ainda funcionam como jogos de navegadores, como o Habbo Hotel, por exemplo. Porém, é normal pensarmos que a Social Point não é uma empresa pequena, e refazer o Dragon City não seria um problema. Então por que ela não fez? É agora que vem os eventos atuais. Primeiro, a mudança de algoritmo do Facebook. Nós sabemos que frequentemente o Facebook muda seu algoritmo, e conforme ele foi se atualizando, foi perceptível que a empresa não tinha como objetivo atrair jogadores, pois antigamente o Facebook priorizava conteúdo de amigos e páginas que os usuários seguiam, incluindo jogos sociais. No entanto, com o tempo, a plataforma passou a enfatizar interações mais significativas, reduzindo a exposição orgânica de conteúdos de páginas e aplicativos. Ou seja, não importa quem você segue, o Facebook sabe melhor que você sobre o que você quer ver. E essa alteração diminuiu a frequência com que jogos como Dragon City apareciam nos feeds dos usuários, reduzindo o engajamento e a aquisição de novos jogadores, forçando as empresas a ter que se divulgar por meio dos anúncios pagos caso elas quisessem ter uma maior visibilidade na plataforma. Então, mesclada essa mudança de algoritmo e o fim da Adobe Flash, a Social Point decidiu finalizar seus projetos no Facebook em 2020, focando apenas no mobile. E quando falamos sobre a queda do seu público no contexto geral, fica claro para todo mundo que as pessoas simplesmente enjoaram do gênero.
Assim como eu disse anteriormente, esse estilo de jogo saturou muito devido aos inúmeros jogos parecidos. Porém, isso não significa que o jogo faliu. A Social Point não divulga o número de jogadores atuais. No entanto, sabemos que ela tem mais jogadores que o suficiente para continuar na ativa por um longo tempo. É óbvio que nem se compara com o número de jogadores que ela tinha no seu auge. Porém, isso significa que ela apenas saiu de um grande sucesso do momento e se tornou apenas um jogo normal. Estou aqui para fazer um pedido de coração. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comente, compartilhe, dá muitos likes. Tchau.